Bom, então como é que funcionam esses modelos de resolução de correferências? Normalmente eles funcionam em duas grandes etapas, que é a etapa de preparação, onde vai ter uma tarefa principal chamada de detecção de menções, e a segunda etapa, que é a de resolução, quando as menções detectadas elas vão ser agrupadas em cadeias de correferência. Então a parte de detecção de menção é a primeira etapa e é a mais difícil de ser feita, é onde geralmente os modelos eles mais cometem erros. E é nessa etapa que se visa encontrar as partes de um texto, spans ou substrings que fazem menção a um objeto, data, pessoa ou entidade no geral. Então, no nosso exemplo anterior, seria a função dessa tarefa achar essas partes do texto que estão destacadas, que são menções a determinadas entidades. Então, vocês podem ver que a tarefa é muito semelhante à tarefa que nós vimos anteriormente de reconhecimento de entidades nomeadas, mas ela acaba devolvendo mais entidades do que somente aquelas que têm nome próprio, que são nomeadas. Por exemplo, aqui, família alagoana, ela é devolvida. Essa menção aqui é uma entidade que não necessariamente tem um nome próprio, é uma entidade nomeada. Então, acabam se devolvendo mais menções do que somente de entidades nomeadas, como a tarefa anterior que nós vimos. Então, aqui, por exemplo, tem alguns exemplos de todos os tipos de menções que devem ser encontrados. Então, sintagmas nominais indefinidos, né? Então vamos supor que nós tivemos o exemplo, ela deve alugar um escritório. Né? Um escritório é um sintagma nominal com um artigo indefinido, né? É uma menção a uma entidade que não está necessariamente definida, a gente não sabe qual escritório ela deve alugar, certo? Além disso, deve-se também devolver as menções no formato de sintagmas nominais definidos, então, exemplo semelhante ao anterior, né? Ela deve alugar o escritório. Então, aqui, o escritório é uma referência a uma entidade definida, né? A gente sabe qual que é o escritório que ela deve alugar. Também deve-se retornar menções pronominais, né? Constituídas de pronomes, como ela. Menções demonstrativas, né? Então, vamos supor que tem a frase, ela deve alugar este escritório, né? Composto de um pronome demonstrativo. Essas menções, elas também têm que ser detectadas na primeira etapa de um modelo de resolução de correferências. Além disso, também nomes próprios, que são também devolvidos por modelos de reconhecimento de entidades nomeadas. Porque eu tenho a Tereza deve alugar o escritório, né? Tereza deve ser retornado como uma menção. E também tem os tipos de menção nula, quando não há uma menção àquela entidade. Então vamos supor que tem aqui, Tereza deve alugar o escritório, está muito feliz por isso. Então aqui não tem uma referência necessariamente a Tereza, mas a gente sabe que essa frase está inferindo ela como sujeito. Então um detector de menções, que é a primeira etapa de um modelo de resolução de correferências, com exceção de menções nulas, ele deve ser capaz de reconhecer todos esses tipos de menções. Só que tem alguns tipos de sintagmas num texto que elas não fazem menção a uma entidade. Então aqui tem alguns casos. Né? Primeiro a gente tem alguns sintagmas que eles não criam um referente, eles não podem ser correferenciados. Então aqui no exemplo, Inês não comprou um carro, ele é vermelho. Aqui o ele, essa menção, ela não pode ser considerada uma menção anafórica a um carro, né? Porque o carro ele não chega a criar ou a referenciar um referente específico. Mesma coisa para apostos, né? Então, se eu tiver aqui Luiz Inácio da Silva, 35º presidente do Brasil, um aposto geralmente não é considerado uma menção. Além disso, atributos na função predicativa também não são considerados menções. Então, se eu tiver seu pai foi general de brigada, né? General de brigada é um predicativo do sujeito. Então, esse ele não é encarado como uma menção, somente o sujeito mesmo da sentença. Partículas expletivas também não. Então, no português é muito comum, né? Vende-se, por exemplo, que a gente vê em placas, né? Então, o C aqui, ele não é levado em conta como uma menção. Além disso, referências genéricas não são utilizadas. Então, vamos supor que eu fale, adorei esta manga. Manga é muito bom. Aqui acaba sendo muito parecido com o nosso primeiro exemplo, né? Então, aqui, manga acaba sendo uma referência genérica que não é uma correferência a uma manga específica, né? Que está sendo dita na primeira sentença desse exemplo. Então, esses tipos de não menções, eles não devem ser detectados na primeira etapa de um modelo de resolução de correferências. Então, por último, nós temos essa metodologia aqui, que eu adaptei desse artigo aqui, que é o Lee et al. 2013.
Então, basicamente, para fazer a detecção de menções no modelo de resolução de correferências, pode ser executados 3 etapas. O primeiro é achar todos os sintagmas nominais, pronomes possessivos e entidades nomeadas do texto. Então, para essa primeira parte, nós podemos utilizar um parser sintático para saber quais que são os sintagmas nominais e os pronomes possessivos da sentença, e também uma abordagem de reconhecimento de entidades nomeadas para determinar as entidades nomeadas do texto. Uma vez que todas essas candidatas a menções foram encontradas, nós podemos remover numerais, submenções. Então vamos supor que eu tenho o Conselho de Secretarias Municipais de Saúde. Então esse segundo sintagma nominal ele pode ser removido e pode só deixar como uma menção o Conselho de Secretarias Municipais de Saúde. Formas adjetivas indicando nacionalidade também podem ser removidas, né? Por exemplo, brasileiro ou americano, e palavras vazias. Por último, se remove repetições quando não há topicalização. Vamos supor que tem alguma frase informal aqui, o café eu tomei ele sem açúcar. Esse ele pode ser removido, o carro a gente pega ele depois, esse ele pode ser removido. Também no inglês é muito comum remover os pronomes pleonásticos, né? Então, it is raining, né? Esse it ele é uma referência a um fenômeno natural, então no caso ele pode ser removido também pelo fato de ser uma não menção. Então, uma vez que são detectadas todas as menções do texto, tem a segunda etapa, que é onde é feito mesmo a resolução de correferências. É muito semelhante à tarefa de extração de informação que nós vimos anteriormente, porque geralmente um classificador ele é treinado para determinar se uma menção subsequente, ou seja, anafórica, ela é correferência a uma ou mais menções antecedentes. 3 tipos de arquitetura são as mais populares para realizar essa etapa, que é a Mention Pair, a Mention Rank e a Entity Based. Vou mostrar cada uma delas para vocês. Então, na primeira, essa sim é muito semelhante a um modelo de extração de relações, porque um classificador ele é utilizado para prever se existe ou não correferência entre 2 menções. Então, sempre dada uma referência anafórica, ela é comparada com todas as menções anteriores, e se determina através da classificação desse modelo de aprendizagem de máquina qual que é a sua correferência. Geralmente no treinamento, o classificador ele é treinado com correferências manualmente anotadas, então a gente precisa de um corpus, né, com correferências anotadas, e os casos negativos eles são definidos com as menções entre um par de correferências. Então aqui nós temos seu, que se fosse um corpus manualmente estaria anotado com Fernando Henrique Cardoso, a gente colocaria esse como um exemplo positivo no nosso conjunto de treinamento para treinar o classificador, e nós colocaríamos como os exemplos negativos somente aqueles que estariam entre a correferência. Então a gente colocaria seu e o militar Leônidas Cardoso e seu e Naide Silva Cardoso. Uma vez que o classificador é treinado, tem 2 maneiras diferentes de definir a correferência de uma menção anafórica. A primeira abordagem é a closest first. Então nessa uma anáfora ela é definida como correferência do antecedente mais próximo classificado como positivo. Tá? E o que isso quer dizer? Vamos supor aqui que nesse exemplo eu tenho o seu, e vamos supor que o classificador ele devolveu aqui que o seu ele é correferência do militar Leônidas Cardoso e de Fernando Henrique Cardoso. Tá? Então ele previu aqui no caso 2 correferências corretas, né? 2 pares positivos. Como é que a gente definiria qual de fato é a correferência? A gente consideraria o mais próximo, tá? Então aqui no caso ele consideraria o militar Leônidas Cardoso e estaria errado, né? Então para isso tem uma segunda abordagem que é a best first. Então aqui uma anáfora ela é definida como correferência do antecedente com maior probabilidade e acima de 50% pelo classificador. Então vamos supor aqui que o classificador ele inferiu que o militar Leônidas Cardoso ele tem probabilidade de 60% de ser uma correferência a seu e que Fernando Henrique Cardoso tem uma probabilidade de 80% de ser correferência. Fernando Henrique Cardoso seria escolhido porque é aquele que tem maior probabilidade segundo o classificador e nesse caso daria a resposta correta. Bom, então a abordagem Mention Rank ela é muito semelhante à abordagem Mention Pair. São comparadas 2 correferências de cada vez, uma menção anafórica e uma antecedente. A única diferença é que nessa abordagem, para cada menção anafórica, o classificador ele define uma distribuição de probabilidade, um ranking sobre todas as menções anteriores, mais uma menção fictícia E, que indica o caso da menção alvo
não ter nenhuma correferência. Então aqui nós temos um exemplo. Vamos supor que eu tenho a menção anafórica she e eu tenho essas menções antecedentes: the 37-year-old, her pay, her, Mega Banks Banking, Victoria Shen, e uma menção fictícia. Então é determinada uma probabilidade entre she com cada uma das referências antecedentes e espera-se que os casos onde se tem uma correferência, eles têm uma posição mais alta no ranking. Então espera-se que, por exemplo, a probabilidade de Victoria Shen dado she, de her dado she e de 37-year-old dado she, elas estejam no topo dessa lista de probabilidades em comparação com o símbolo especial indicando não referência dado she, Mega Banks Banking dado she e her pay dado she. Então, basicamente, de duas em duas comparações é montado um ranking e a partir desse ranking se define quais que são as correferências de uma menção anafórica e quais não são, e, além disso, tem o símbolo especial que indica se não há nenhuma menção. Se no caso essa for a maior probabilidade, nesse exemplo específico o she não seria marcado como correferência de nenhuma referência anterior. E por último, nós temos as abordagens entity-based. E nessas, ao invés de comparar uma menção anafórica com cada menção antecedente, essa menção anafórica ela é comparada com cada cadeia de correferência determinada com as menções anteriores. E assim, uma abordagem mention pair ela pode ser transformada no modelo entity-based simplesmente fazendo com que o classificador ele tome as decisões sobre os clusters de menções. Então, pode ser inferida, por exemplo, a probabilidade de uma menção anafórica dado o cluster, certo? Então, nesse classificador, ao invés de eu extrair features para a menção anafórica e para uma menção antecedente, eu vou extrair features para a menção anafórica, mais features do cluster que foi definido anteriormente. De acordo com a literatura, essa abordagem ela não mostrou grandes ganhos em comparação com as abordagens anteriores. Então, sendo assim, as baseadas em menções, né, mention pair e a mention rank, ainda são as mais recomendadas para serem utilizadas para a resolução de correferências. Aqui eu extraí do livro do Jurafsky and Martin algumas das features que são utilizadas pelos classificadores mention pair e mention rank. Então aqui, por exemplo, pode ser utilizado a primeira palavra de cada menção, certo? Então aqui no caso, se nós tivéssemos Victoria, Shen and she, eu poderia selecionar a primeira palavra de cada uma das menções que eu quero comparar se são correferências ou não, no caso Victoria e she. Poderia extrair o núcleo das menções, poderia extrair os atributos morfológicos que são achados pelo parser de dependência, né? Então apontar se a palavra está no singular, se é feminino, masculino, no caso se estiver na terceira pessoa, primeira pessoa ou não. O tamanho em número de caracteres ou tokens de cada uma das menções, o papel gramatical, se é o sujeito, objeto, o tipo de menção, né? Se é uma menção nome próprio, se é um sintagma nominal definido, indefinido, um pronome, assim por diante. Bom, então aqui eu mostrei as features no caso de eu ter duas menções, né, seja essa menção anafórica antecedente. No caso da abordagem entity-based, eu também posso extrair algumas features dos clusters, né? Então eu posso extrair a forma do cluster, né? Vamos supor que eu tenho um cluster com 3 menções. Então eu posso constituir uma feature com o tipo de cada uma daquelas menções, se é próprio, definido, indefinido ou pronome. Posso extrair também os atributos daquela feature, né? Se está no singular, se está no terceira pessoa, do plural, feminino, masculino. Posso extrair o tamanho do cluster, né, se ele contém 3 ou 4 menções. Além disso, eu posso extrair features pela comparação de um par de menções. Então, por exemplo, se a anáfora ela tem um tamanho maior que a menção antecedente ou não, pares de qualquer tipo de features, né? Então, por exemplo, da primeira palavra ou da classe gramatical, eu monto uma única feature mergindo a informação do par. A distância de sentença, né, no texto, por exemplo, se está uma distância de 2 tokens, de 3 tokens, também podemos tirar a distância através de uma árvore de constituência ou dependência. Podemos também tirar a similaridade por cosseno dos word embeddings das menções, saber, por exemplo, se alguma das menções é um apositivo à outra ou não,
Também podemos fazer outros tipos de comparação, por exemplo, se elas são semelhantes, ou seja, é o mesmo tipo de menção, mesmo string, vamos supor, o presidente, né, apareceu 2 vezes, se é verdadeiro ou falso. Se o núcleo ele se sobrepõe, então vamos supor que eu tenho este escritório ou o escritório, então nas 2 menções o núcleo ele se sobrepõe. Além disso, eu posso extrair features do documento em si, como por exemplo a categoria, o tipo de texto, se é diálogo, se é um texto clínico, se é um texto jornalístico. Então tudo isso a gente pode utilizar como features para treinar um classificador, seja para definir se uma menção anafórica ela é correferência a uma menção antecedente ou a um cluster antecedente. Além disso, nós também podemos treinar um classificador neural, que a gente pode fazer então é utilizar o Burton-Ball, que nós já vimos anteriormente, para achar as representações vetoriais do texto. Daí nós pegaremos uma representação vetorial de 2 menções, aqui no caso então para Fernando Henrique Cardoso, o seu, e treinaríamos um classificador para prever se existe ou não uma relação de correferência entre as 2 menções.